5 anos, moradores de Maceió sofrem com o afundamento do solo por causa de uma mineradora. E agora a cidade vai começar a ser indenizada. Eu acho que, como todo mundo, eu fiquei bastante cético, porque parecia muito uma teoria da conspiração, que nem todo mundo achava. Só que, conforme as coisas iam piorando, a gente ia sentindo na própria pele os efeitos. Tem um cerco muito grande, né? A Braskem é uma empresa muito poderosa, que tem muito dinheiro, que conseguiu se blindar de uma série de maneiras. Eles fazem um prêmio de jornalismo em Alagoas e é uma maneira de cooptar jornalistas. Eles promovem a empresa, por exemplo, eles puseram o nome da empresa agora no BBB da TV Globo, né? O que provocou a ira de muita gente por lá. Existe uma dificuldade muito grande, segundo a população, de que a promotoria pública, tanto estadual como federal, acate e proteja a população. Pode cair a lua, pode cair o sol, pode virar a terra, que eu vou embora pra Maceió. Pode cair a lua. Eu não morei só no Pinheiro. Eu morei no Pinheiro, eu morei no Mutange e eu morei no Bom Parto. São 3 bairros diferentes que foram afetados de maneiras diferentes. O meu cotidiano lá era estudando no CEPA e nos colégios perto. E o CEPA foi um dos mais prejudicados, né? O CEPA ele tem uma relevância muito grande, não só para a comunidade escolar, professores, pais de alunos, estudantes, mas como a cidade como um todo. Eu fui me mudar em outro bairro que tinha outra cultura. Eu fui para outra escola que tinha outra cultura. Mudou completamente. Todo o meu cotidiano, toda a minha forma de viver e como eu via as coisas. Bom, eu venho do interior de Rio Largo, porém meu pai é daqui de Maceió e ele nasceu lá no Pinheiro. Então toda a história do meu pai com os meus avós, né, os pais dele, toda a história de criança que ele fala é naquele bairro. Então eu tenho uma nostalgia que não é minha, uma nostalgia pelo meu pai. Ele falava, aqui eu cresci aqui, brinquei muito aqui e tal. E a gente foi pro interior, eu nasci lá, e depois a gente voltou pra cá, pra Maceió. Era 2008, por aí, então eu cheguei aqui com 8 anos, e fiquei pelos próximos 8 anos aqui em Maceió. Então metade da minha vida à época, né? Até 2016 eu fiquei aqui. Então, assim, basicamente foram os meus anos formativos, né? Eu estudava no CEPA, que era ali do lado. Passei todo esse tempo estudando no CEPA. Frequentava a igreja, minha mãe é evangélica, né? Eu frequentava a igreja evangélica que ficava lá, que é uma bem grande. E amizades, cresci ali, basicamente, né? Passei 8 anos da minha vida, fora a história com meu pai, né? Com a família da parte do meu pai. A minha história ali é interessante, porque, assim, eu, na verdade, eu saí do interior e vim morar aqui em Maceió em 79. E quando eu vim morar em 79 e já fui direto para um bairro, que é o Jacintinho, aqui em Maceió. E
nós morávamos em uma casa. O que acontecia lá na casa é que, assim, eu crescendo, tendo já a ser jovem, né, a pré-adolescência, e meu pai se preocupou muito de ir para um outro local, já que a gente vinha crescendo e não tinha amigos, a casa era toda na grade, você não tinha esse lado de você sair, não ter amizade, tá entendendo? Então meu pai, muito preocupado com isso, não só comigo, com meus irmãos, resolveu comprar um apartamento aqui na parte aqui de cima do Farol, né, que é o condomínio Espanha, onde lá nós tivemos a liberdade que veio proporcionar em 1986. De lá para cá a gente vem morando, né? Foi onde justamente tive a minha primeira namorada, onde eu tive meus amigos, então foi um bairro que me deu a minha liberdade, entendeu? Toda, né? Porque vem a pré-adolescência, aquele meio mundo de amigo e tudo. Então, para mim, isso que eu estou até contando é interessante, porque depois é que eu ia tratar para você que a Braskem, ela pede para a gente também contar a história nossa em relação ao bairro. E é mais ou menos isso, né? Então, a minha liberdade foi do Pinheiro. Comecei a ir pro bairro a partir do meu irmão, a princípio só ele morava lá, e aí depois eu fui morar com ele, e foi mais ou menos ali por 2018 que a gente vai pra lá e fica mesmo. E assim, eu não estudava lá, nem frequentava igreja ou coisa assim, mas o meu irmão, ele tinha uma confeitaria no bairro, a gente se sustentava a partir dessa confeitaria, e aí quando começa as notícias sobre as rachaduras no bairro, sobre o chão, a gente tem que fechar tudo. E aí a gente fica sem como se sustentar, a princípio. E pelo medo também, movido por esse medo de perder tudo assim tão rápido, porque o movimento diminui com as pessoas indo embora, a gente começa, a renda que a gente tinha praticamente fica menos que um terço do que a gente tinha antes. E aí a gente tem que sair correndo do bairro praticamente, porque a gente precisa encontrar outro lugar para abrir a confeitaria dele. Você já respondeu um pouco como que isso afetou sua rotina, mas se quiser desenvolver mais. Sim, a gente, além de ter que se mudar correndo, a gente teve muito a perca de tipo assim, como ele trabalhava como confeiteiro, ele tinha pessoas que já compravam com ele sempre. Então a gente teve que reiniciar tudo do zero, clientes novos, um bairro novo, porque a gente acaba se voltando para o bairro que a gente morava antes, que é o Bom Parto, que posteriormente também vai ser afetado pela Braskem. Então, onde a gente vai morar, a gente também tem que sair outra vez. E todas essas vezes a gente não recebeu rescisão nenhuma. Nenhuma das duas vezes que a gente tem que se mudar, a gente recebe rescisão. E a gente se mudou de novo, outra vez para outro lugar. E esse lugar que a gente se mudou novamente, daqui a um tempo vai ser retirado também. A gota d'água, assim, foi quando eu vi a casa que eu morei a minha vida toda, com os mesmos móveis, com as mesmas pessoas, vazia, sem ninguém e sem nada. Essas histórias de rachaduras, né, de impactos estruturais nas casas já estavam desde antes, mas não, assim, o auge foi em 2017, 2018, né, naquela época ali. Mas a minha mãe já estava querendo voltar para casa, porque a gente tem uma casa própria, lá em Rio Largo, que é onde eu moro, mas a gente ficou morando em aluguel aqui em Maceió nesse tempo inteiro. E já estava assim, alguns rumores que podia ter algum problema e tal, e a gente saiu antes. Quando eu já estava lá, ainda mantinha algum contato com as pessoas daqui, veio essa notícia, né, de que, nossa, vai ter que sair. E aí eu percebi justamente como os bairros foram impactados diferentemente. Por exemplo, a minha tia, ela morava bem perto de mim no Pinheiro, e aí ela teve que abandonar a casa, teve que sair. Uma casa que meu pai ajudou a construir. Meu pai trabalhou muito naquela casa e aí perdeu a casa. E a casa era dela, né? Diferente do meu pai que não tinha casa lá, a gente ficou de aluguel. Outra casa que eu morei no Mutante também, totalmente abandonada. Porém, a outra casa que eu morei no Bom Parto, duas ruas até a minha, tipo, a minha casa estava aqui. 2 ruas anteriores, as casas foram abandonadas. A minha não foi, sabe? Então, tem uma rua, outra rua ainda tem gente morando e na outra foi abandonada.
Então, é um impacto que, assim, se eu ficasse mais um ano lá, eu ia, né, imagine o baque que a gente ia tomar. Mas a gente saiu um pouco mais antes disso. Outro impacto que eu recebi muito pessoalmente nesse caso foi que o meu pai trabalhava na época, né? Era serralheiro, era encanador, ele fazia de tudo. Então ele fez muitos contatos naquela região. E aí quando começou o êxodo, né? O povo começou a sair dos bairros, meu pai começou a trabalhar de fazer mudança. Então os amigos dele falavam, faz uma mudança aqui por favor, carrega o carro, faz a reforma do outro apartamento, que eles estavam saindo para outros bairros de Maceió, para apartamentos, né, alugados, apartamentos velhos. E aí eu passei basicamente um ano inteiro ajudando meu pai. Fazer reforma, fazer mudança. Foi a primeira vez que eu comecei a trabalhar, de verdade. Né? Eu percebi que trabalho é duro. E aí foi nessa época, por exemplo, que eu acabei saindo da escola. Eu já estava pensando em sair do ensino médio, terminar de vez, fazer o Enseja. E aí juntou isso com o trabalho que eu estava tendo. Aí eu fiz, né? Acabou que eu saí da escola. Então foi esse impacto mais pessoal, né? Mesmo eu não estando morando no bairro, impactou diretamente a minha vida. No começo, todo mundo achava que ia ser só uma coisa que estava acontecendo, mas não ia afetar tanto quanto afetou, que não ia atingir o bairro todo desse jeito, que talvez algumas casas realmente não pudessem, porque as rachaduras estavam aparecendo nas casas. Mas não, tem uma notícia que me marcou muito, que eu acho que dando para pesquisar é fácil de encontrar, que é a de um caminhão, que ele tá andando na rua. É um caminhão ou um ônibus, não tenho certeza, mas ele tá andando na rua. E aí o pneu da frente dele, ele afunda no chão. E aí fica preso. Essa notícia marcou muito, foi a notícia que causou muito medo na minha casa mesmo. Muito medo sobre o que estava acontecendo. E foi a notícia que fez a gente dizer, não, isso aqui não dá pra gente continuar. Pessimista, né? Eu falava, minha mãe também, eu e minha mãe, porque um amigo do meu pai morava numa rua lá no Pinheiro, que foi uma rua que teve uma rachadura bem grande, que passou várias casas, assim, umas 3 ou 4 casas passando. Aí eu vi aquele negócio, caramba, vai cair isso aqui, né? Porque era muito profundo. Eu e minha mãe, a gente ficou com medo, tanto que, né, ela convenceu ele da gente voltar. Mas meu pai até hoje, ele disse, isso aí é besteira, isso aí daqui a pouco vão voltar todo mundo e tal. Ele não queria sair, até porque a vida profissional dele era ali, né? Naquele bairro, como eu falei. Mas assim, eu não tinha ideia de que ia ser o problema que foi, né? Notícia internacional. Um dos maiores desastres ambientais do Brasil, né? Eu não tinha ideia que ia ser assim. Eu pensei que ia ser assim, tipo, umas 3 ruas, sabe? Uma cratera naquela rua ali. Mas foram vários bairros, né? Exato. E após as notícias das rachaduras nas casas, dos afundamentos no solo, alguém da Braskem comunicou com você ou com alguém da sua família? Minha avó, que me criou, ela teve esse contato, mas eu em si não tive. No começo, o meu processo foi um dos primeiros. Eles ficaram muito assustados também, eu notei isso deles, porque quer queira, quer não, eu acredito que nem eles sabiam o tamanho do problema da batata que estava na mão deles, entendeu? Deu para notar isso. Por que deu para notar? Porque veio equipes e equipes de fora, por exemplo, a equipe de advogado que eu vi são advogados de fora, do mesmo problema que houve lá em Brumadinho, entendeu? Em Mariana, em Brumadinho, foi a mesma equipe de advogados que eles botaram aqui, entendeu? Então, eles, de certa forma, eu não sei hoje me parece que eles não estão tão preocupados, mas no começo eles estavam muito preocupados. Eles ligaram para mim, para saber como é que eu estava, né? Isso era um só de modo, imagina os outros, né? Então, no começo, teve essa atenção deles, sim,
entendeu? De tudo isso. Então, quando eu cheguei lá para a primeira reunião, então fui muito bem tratado, eles tinham psicólogo, tinham advogados, tá entendendo? Eles estavam ali justamente, né, para ajudar e tal, aquele lance todinho. E agora é aquele lance também. Uma coisa que me ajudou muito foi eu também ter o meu advogado, um bom advogado, né? Isso era uma coisa que estava certo. Eu ia ganhar, mas quando? Aí é onde entra o bom advogado. Ele força a barra para você receber logo aquilo, para você não passar necessidade. Entendeu? Esse aqui é eu dou uma palmatória aqui, tanto da parte deles, né, no começo. Hoje, me parece que tem pessoas aí com dificuldades para receber, entendeu? Os valores já não são mais aqueles, né? Tem toda uma situação. Então, eu recebi muito bem, entendeu? O valor foi muito bom que eles me pagaram e teve toda a assistência. E eles pararam mais, mas até o ano passado, eles ainda ligaram para mim para saber como é que eu estava. Como foi o processo de rescisão? Foi bastante tranquilo, pelo menos para mim, porque a minha avó cuidou de tudo. Eu lembro de muitas vezes ela indo dormir chorando, porque ela estava perdendo a casa que ela morou a vida toda, que ela conquistou a casa que era dela, ela comprou. E ela estava perdendo isso e aos poucos, não foi uma perda imediata. Nós pretendemos ainda brigar muito, por isso nós temos um grupo, nós estamos sempre ao lado do Ministério Público, com advogados ainda, entendeu? O que a gente poder tirar da Salgema, nós vamos tirar. Isso é uma coisa certa, entendeu? É muito justo, né? Você estava sentado na sua casa, sentado no seu sofá, assistindo o Jornal Nacional e de repente saia da sua casa. E aí? Lá vai você sair nas carreiras, como eu vi gente de toalha saindo de banho. Tá entendendo? Olha para aí a situação. Foi muito assustador, muito assustador. Então, tem que brigar até o último centavo. Aquele que vocês vão pagar. Tem que ser assim. Eles não se comunicaram. A gente não teve nenhum contato direto com a Braskem, de jeito nenhum. Inclusive, posso falar por todos que saíram antes pelo medo, que ninguém recebeu nada. A gente ficou sem resposta, porque não foi falta de tentativa, a gente tentou se comunicar, mas tem muita gente sem resposta até agora. Muita gente saiu ao mesmo tempo que eu, que não teve nada.